Neville Goddard. Liberdade para todos. A lei da criação. Tomemos uma das histórias da Bíblia e vejamos como os profetas e escritores antigos revelaram a história da criação por meio desse estranho simbolismo oriental. Todos conhecemos a história de Noé e da arca, que Noé foi escolhido para criar um novo mundo, depois que o mundo foi destruído pelo dilúvio. A Bíblia nos diz que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O primeiro filho é Sem, que significa nome. O segundo filho significa quente, vivo. O terceiro filho chama-se Jafé, que significa extensão. Você vai observar que Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, contêm a mesma fórmula de criação que o nome divino de Jod, E, Vaué. Noé, o pai, o idealizador, o construtor de um novo mundo, é equivalente ao Jod, ou consciência incondicionada. Eu sou. Sem é o seu desejo, aquilo que você está consciente, aquilo que você nomeia e define como seu objetivo. E é equivalente à segunda letra do nome divino. É. Cal. Han. É o estado caloroso e vivo do sentimento, que une a consciência que deseja e a coisa desejada, e é, portanto, equivalente à terceira letra do nome divino, Val. O último filho, Jafé, significa extensão, e é o estado estendido, ou objetivado, que dá testemunho do estado subjetivo, e é equivalente à última letra do nome divino, HE. Você é Noé, o conhecedor, o criador. A primeira coisa que você gera é uma ideia, um desejo, a palavra ou o seu primeiro filho. Sem, nome. Seu segundo filho, Cão. Han, quente, vivo. É o segredo do sentimento pelo qual você está unido ao seu desejo, subjetivamente, para que você, a consciência que deseja, se torne consciente de ser ou possuir a coisa desejada. Seu terceiro filho, Jafé, é a confirmação, a prova visível de que você conhece o segredo da criação. Ele é o estado estendido ou objetivado, que dá testemunho do estado invisível, ou subjetivo, que você permanece. Na história de Noé, está registrado que Cã viu os segredos do seu pai, e por causa de sua descoberta, ele foi feito para servir seus irmãos, Sem e Jafé. Han, ou sentimento, é o segredo do pai, o seu eu sou, pois é através do sentimento que a consciência que deseja se une à coisa desejada. A união consciente, ou casamento místico, só é possível através do sentimento. É o sentimento que realiza essa união celestial, de pai e filho. Noé e Sem. Consciência incondicionada e consciência condicionada. Ao realizar esse serviço, o sentimento automaticamente serve a Jafé, o estado estendido ou expresso, pois não pode haver expressão objetivada, a menos que haja primeiro uma impressão subjetiva. Sentir a presença da coisa desejada, atualizar subjetivamente um estado imprimindo em si mesmo, através do sentimento, um estado consciente definido, é o segredo da criação. Seu mundo objetivado, presente, é Jafé, que foi tornado visível por Cã. Portanto, serve a seus irmãos, Sem e Jafé, pois sem o sentimento que é simbolizado como cão, a ideia ou coisa desejada, Sem, não poderia se tornar visível como Jafé. A capacidade de sentir o invisível, a capacidade de atualizar e tornar real um estado subjetivo definido, através do sentido do sentimento, é o segredo da criação, o segredo pelo qual a palavra ou desejo invisível se torna visível. É feito carne. E Deus chama as coisas que não são como se já fossem. A consciência chama as coisas que não são vistas como se fossem, e faz isso primeiro, definindo-se como aquilo que deseja expressar,
e depois permanecendo dentro do estado definido, até que o invisível se torne visível. Aqui está o perfeito funcionamento da lei, de acordo com a história de Noé. Nesse exato momento, você está consciente de ser. Essa consciência de ser, esse saber que você é Noé, o Criador. Agora, com a identidade de Noé estabelecida como sua própria consciência de ser, nomeie algo que você gostaria de possuir ou expressar. Defina algum objetivo, Sen, e com o seu desejo claramente definido, feche os olhos e sinta que você o tem ou está expressando. Não questione como isso pode ser feito. Simplesmente sinta que você o tem. Assuma a atitude mental, que seria sua se você já tivesse de posse dela, de modo que sinta que está feito. O sentimento é o segredo da criação. Seja tão sábio quanto Can e faça essa descoberta, para que você também tenha a alegria de servir a seus irmãos, Sem e Jafé, a alegria de tornar a palavra, ou nome, carne. Agora tomemos mais essa passagem. O segredo do sentimento. O segredo do sentimento, ou chamado de invisível, para os estados visíveis, é lindamente contado na história de Isaac, abençoando o seu segundo filho, pela crença, baseada apenas no sentimento de que ele está abençoando o seu primeiro filho, Esaú. Está registrado que Isaac, que era velho e cego, sentiu que estava prestes a deixar esse mundo e, desejando abençoar seu primeiro filho, Esaú, antes que ele morresse, enviou Esaú a caça de carne de veado, saborosa, com a promessa de que, ao retornar da caça, ele receberia a bênção de seu pai. Agora Jacó, que desejava a primogenitura, ou o direito de nascer, através da bênção de seu pai, ouviu o pedido de seu pai, cego, por caça, e sua promessa a Esaú. Assim, quando Esaú foi caçar, Jacó matou e preparou um cabrito do rebanho de seu pai, colocando as peles sobre seu corpo macio, para dar-lhe a sensação de seu peludo e rude irmão Esaú. Ele trouxe o cabrito, saborosamente preparado, para seu pai cego, Isaque. Isaque, que dependia apenas do seu senso de sentimento, confundiu seu segundo filho Jacó com o seu primeiro filho Esaú, e pronunciou sua bênção sobre Jacó. Esaú, ao retornar da caçada, soube que seu irmão, de pele lisa, Jacó, o havia suplantado. Então ele apelou para seu pai por justiça. Mas Isaque respondeu e disse: Teu irmão veio com sutileza e tirou a tua bênção. Fiz dele o teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. A simples decência humana deve dizer ao homem que essa história não pode ser tomada literalmente. Deve haver uma mensagem para o homem escondida, em algum lugar nesse ato traiçoeiro e desprezível de Jacó. A mensagem oculta, a fórmula do sucesso, enterrada nessa história, foi intuitivamente revelada ao escritor desta maneira. Isaque, o pai cego, é sua consciência de ser. Esaú, o filho peludo, é o seu mundo objetivado, presente, o áspero ou sensivelmente sentido, o momento presente, o ambiente atual, sua atual concepção de si mesmo, em suma, o mundo que você conhece, por causa de seus sentidos objetivos. Jacó, o rapaz de pele lisa, o segundo filho, é seu desejo, o estado subjetivo, uma ideia ainda não incorporada, um estado subjetivo que é percebido e sentido, mas não objetivamente, conhecido ou visto. Um ponto no tempo e no espaço, afastado do presente. Em suma, Jacó é seu objetivo definido, o Jacó de pele lisa, o estado subjetivo, buscando a incorporação, ou direito de nascimento. Quando apropriadamente sentida, ou abençoada por seu pai, quando conscientemente sentida e fixada como real, torna-se objetivada. E ao fazê-lo, ele suplanta o áspero e peludo Esaú, ou antigo estado objetivado. Duas coisas não podem ocupar um determinado lugar,
ao mesmo tempo, e assim à medida que o invisível se torna visível, o antigo estado visível desaparece. Sua consciência é a causa do seu mundo. O estado consciente em que você permanece determina o tipo de mundo em que você vive. Seu atual conceito de si mesmo é agora objetivado como seu ambiente, e esse estado é simbolizado como Esaú, o peludo, ou sensivelmente sentido, o primeiro filho. Aquilo que você gostaria de ser ou possuir é simbolizado como seu segundo filho, Jacó, o rapaz de pele lisa, que ainda não é visto, mas é subjetivamente sentido, e se for tocado corretamente, suplantará seu irmão Esaú, ou seu presente, mundo. Tenha sempre em mente o fato de que Isaque, o pai desses dois filhos, ou estados, é cego. Ele não vê seu filho de pele lisa, Jacó. Ele só sente. E através do sentimento, ele realmente acredita que Jacó, o subjetivo, seja Esaú, o real, o objetivado. Você não vê seu desejo objetivamente. Você simplesmente sente, subjetivamente. Você não tateia no espaço, através de um estado desejável. Como Isaque, você fica quieto e manda seu primeiro filho caçar, tirando sua atenção do seu mundo objetivo. Então, na ausência do seu primeiro filho, Esaú, você convida o estado desejável, seu segundo filho, Jacó, a se aproximar para que você possa senti-lo. Aproxime-se, meu filho, para que eu possa sentir você. Primeiro você está ciente disso em seu ambiente imediato. Então você o aproxima cada vez mais e mais perto, até senti-lo e senti-lo em sua presença imediata, de modo que seja real e natural para você. Se dois de vocês concordarem na terra, no que diz respeito a qualquer ponto que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Os dois concordam, através do sentido do tato, e o acordo é estabelecido na terra, é objetivado, tornando-se real. Os dois que concordam são Isaque e Jacó, você e o que você deseja, e o acordo é feito apenas no sentido do sentimento. Esaú simboliza seu mundo objetivado presente, seja ele agradável ou não. Jacó simboliza todo e qualquer desejo do seu coração. Isaque simboliza seu verdadeiro eu, com os olhos fechados, para o mundo presente, no ato de sentir e sentir-se, a ser ou possuir, o que você deseja ser ou possuir. O segredo de Isaque, o estado de percepção, sentimento, é simplesmente o ato de separar, mentalmente, o sentido sensível, seu estado físico atual, do sentido insensível, o que você gostaria de ser, com os sentidos objetivados, bem fechados. Isaque fez, e você pode fazer, o insensivelmente sentido, o estado subjetivo, parecer real, ou sensatamente conhecido, pois fé é conhecimento. Conhecer a lei da autoexpressão, a lei pela qual o invisível se torna visível, não é suficiente. Deve ser aplicado, e esse é o método da aplicação. Primeiro envie seu primeiro filho Esaú, o seu presente mundo, ou problema objetivado, caçando. Isso é feito simplesmente fechando os olhos e desviando a atenção das limitações objetivadas. À medida que seus sentidos são removidos do seu mundo objetivo, ele desaparece da sua consciência, ou vai caçar. Segundo, com os olhos ainda fechados e a atenção afastada do mundo ao seu redor, fixe conscientemente o tempo e o lugar naturais para a realização do seu desejo. Com os seus sentidos objetivados fechados ao seu ambiente atual, você pode perceber e sentir a realidade de qualquer ponto no tempo ou no espaço, pois ambos são psicológicos e podem ser criados à vontade. É de vital importância que a condição de tempo e espaço natural de Jacó,
ou seja, o tempo e o lugar naturais para a realização do seu desejo, seja primeiro fixado em sua consciência. Se o domingo é o dia em que a coisa desejada deve ser realizada, então o domingo deve ser fixado na consciência agora. Simplesmente comece a sentir que é domingo, até que a quietude e a naturalidade do domingo sejam conscientemente estabelecidas. Você tem associações definidas com os dias da semana, meses e estações do ano. Você disse várias vezes: hoje parece domingo, segunda-feira ou sábado. Ou isso parece primavera, ou verão, outono ou inverno. Isso deve convencê-lo de que você tem impressões definidas e conscientes que associa aos dias, semanas e estações do ano. Então, por causa dessas associações, você pode selecionar qualquer tempo desejável. E ao recordar a impressão consciente associada a esse tempo, você pode fazer uma realidade subjetiva desse tempo agora. Faça o mesmo com o espaço. Se a sala em que você está sentado não é a sala em que a coisa desejada seria naturalmente colocada ou realizada, sinta-se sentado na sala ou lugar onde seria natural. Conserte conscientemente essa impressão de tempo e espaço antes de começar o ato de sentir. E sinta a proximidade, a realidade e a posse da coisa desejada. Não importa se o lugar desejado está a 10.000 milhas de distância ou se está do lado. Você deve fixar na consciência o fato de que exatamente onde você está sentado é o lugar desejado. Você não faz uma jornada mental. Você colapsa o espaço. Sente-se calmamente onde você está e faça aí, aqui. Feche os olhos e sinta que o próprio lugar onde você está é o lugar desejado. Sinta. Sinta bem a realidade disso até que você esteja conscientemente impressionado com esse fato. Pois seu conhecimento deste fato é baseado somente em sua percepção subjetiva. Terceiro, na ausência de Esaú, o problema, e com o tempo e espaço natural estabelecido, você convida Jacó, a solução, para vir e preencher esse espaço, para vir e suplantar seu irmão. Em sua imaginação, veja a coisa desejada. Se você não puder visualizá-la, sinta o contorno geral dela. Contemple isso. Então, mentalmente, aproxime-o de você. Aproxime-se, meu filho, para que eu possa sentir você. Sinta a proximidade disso. Sinta que está em sua presença imediata. Sinta a realidade e a solidez disso. Sinta-o e veja-o naturalmente colocado na sala em que você está sentado. Sinta a emoção da realização real e a alegria da posse. Agora abra os olhos. Isso traz de volta ao mundo objetivo, o mundo áspero, ou sensivelmente sentido. Seu filho peludo Esaú voltou da caçada, e por sua própria presença, lhe diz que você foi traído por seu filho de pele lisa, Jacó, o subjetivo, psicologicamente sentido. Mas, como Isaque, cuja confiança foi baseada no conhecimento dessa lei imutável, você também dirá: eu fiz teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. Isto é, mesmo que seus problemas pareçam fixos e reais, você sentiu que o estado psicológico subjetivo era real, a ponto de receber a emoção dessa realidade. Você experimentou o segredo da criação, pois sentiu a realidade do subjetivo. Você fixou um estado psicológico definido, que apesar de toda oposição ou precedente, vai se objetivar, cumprindo assim o nome de Jacó, o suplantador. Aqui estão alguns exemplos práticos desse drama. Primeiro, a bênção, ou tornar uma coisa real. Sente-se em sua sala de estar e nomeie uma peça de mobília, tapete ou luminária que você gostaria de ter nessa sala em particular. Olhe para aquela área da sala onde você o colocaria se o tivesse. Feche os olhos
e deixe tudo o que agora ocupa aquela área da sua sala desaparecer. Em sua imaginação, veja essa área como um espaço vazio. Não há absolutamente nada lá. Agora comece a preencher esse espaço com um móvel desejado. Sinta e sinta que você tem isso, nessa mesma área. Imagine que você está vendo o que deseja ver. Continue nessa consciência, até sentir a emoção da posse. Segundo, a bênção ou realização de um lugar real. Agora você está sentado em seu apartamento, na cidade de Nova York, contemplando a alegria que seria sua se tivesse em um transatlântico navegando pelo grande Atlântico. Vou preparar um lugar para você. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Seus olhos estão fechados. Você liberou conscientemente o apartamento de Nova York, e em seu lugar, sente verdadeiramente que está em um transatlântico. Você está sentado em uma espreguiçadeira. Não há nada ao seu redor, a não ser o vasto Atlântico. Fixe a realidade desse navio e o oceano, para que nesse estado você possa recordar mentalmente o dia em que estava sentado em seu apartamento, em Nova York, sonhando com este dia no mar. Lembre-se da imagem mental de você sentado lá, em Nova York, sonhando com este dia. Em sua imaginação, veja a imagem de memória de si mesmo, lá no seu apartamento em Nova York. Se você conseguir olhar para trás, em seu apartamento em Nova York, sem voltar conscientemente para lá, então você preparou com sucesso a realidade desta viagem. Permaneça nesse estado, consciente, sentindo a realidade do navio e do oceano. Sinta a alegria dessa conquista. Então abra os olhos. Você foi e preparou o lugar. Você fixou um estado psicológico definido. E onde estiver em consciência, estará também em corpo. Terceiro, a bênção ou tornar real, um ponto no tempo. Você conscientemente abandona esse dia, mês ou ano, conforme o caso, e imagina que é agora, aquele dia, mês ou ano, que deseja experimentar. Você sente a realidade do tempo desejado, imprimindo em si mesmo o fato de que agora está realizado. À medida que você sente a naturalidade desse tempo, você começa a sentir a emoção de ter percebido plenamente o que antes de iniciar essa jornada psicológica, no tempo, você desejava experimentar nesse momento. Com o conhecimento do seu poder de abençoar, você pode abrir as portas de qualquer prisão, a prisão da doença, ou da pobreza, ou de uma existência monótona. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos do coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos.